barulho foi feio. A gangue dos gêmeos Bollard, ou Bollard Twins Gang, possui 11 membros citados em Red Dead Redemption 1, mas apenas 6 possuem cartazes de procurado, outros 3 são apenas vistos em missões, eventos aleatórios ou perambulando dentro do jogo no modo livre, e 2 deles são apenas citados. Será falado também sobre a possibilidade de existirem ex-integrantes da gangue Del Lobos que agora fazem parte da gangue dos gêmeos Bollard em Red Dead Redemption 1. Diferente da gangue de Walton, onde temos a possibilidade de conhecer e enfrentar o líder da gangue, os líderes de Bollard Twins Gang, que são os gêmeos Bollard, chamados Ike e Willie, infelizmente não são encontrados no jogo, sendo apenas citados em New Austin. Nesse vídeo será esclarecido diversos fatos sobre a gangue, como por exemplo, toda a história referente à gangue dos gêmeos Bollard, como ela é dividida hierarquicamente, baseando-se em sua fama, hábitos e costumes de seus integrantes, as características de suas roupagens, os nomes e personalidades dos 9 membros que, assim como a gangue de Walton, também foram caprichosamente introduzidos no jogo. Será mostrado também suas áreas de atuações, suas principais fontes de renda no mundo do crime, a importância da gangue dentro do contexto da história, suas interações em missões principais, de recompensas e eventos aleatórios. Lembrando que o tema desse vídeo, assim como vários aqui no canal, foram sugestões de inscritos que são sempre lembrados caso o vídeo seja postado. Sinta-se à vontade para estar deixando sua sugestão de vídeo nos comentários. Agradeço a você que curte nossos vídeos e também especialmente a galera que tem condições e nos apoiam fazendo parte de nosso grupo de membros, recebendo sempre aquele destaque especial na vinheta de todos os nossos vídeos. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. The damn Bollard gang's stolen my family's herd. I gotta get them back. They're all I got. Fundada pelos irmãos Ike e Willie Bollard, a gangue surgiu como um grupo violento de criminosos no estado de New Austin. Em 1914, um artigo de jornal detalhando a aposentadoria do delegado Lee Johnson afirma que ele foi responsável por derrubar a gangue dos gêmeos Bollard, o que sugere que os líderes Ike e Willie podem ter sido presos ou mortos por ele antes disso. Vale lembrar que mesmo após concluirmos a história em Red Dead Redemption 1, é possível encontrar com a gangue no jogo. Isso nos mostra que mesmo após termos enfraquecido a gangue, ela conseguiu mesmo assim se manter ativa em 1914. A gangue dos gêmeos Bollard é conhecida por usar a brutalidade para se estabelecer como uma força dominante. Com a crescente presença da lei e da ordem no oeste americano durante o período de transição para o século XX, a gangue resistiu aos esforços de civilização, defendendo seu estilo de vida anárquico e violento. Bollard Twins Gang, apesar de serem criminosos e também atuarem no estado de New Austin, como vimos em nosso vídeo sobre a gangue de Walton, os Bollard acabam sendo mais diferenciados, principalmente pelo fato de terem o roubo de gado como uma de suas principais fontes de renda no crime. Ainda falando sobre suas atividades lucrativas, Bollard Twins Gang também praticam roubos de cavalos, sendo uma atividade lucrativa que também sustenta suas operações. Os assaltos e extorsão também fazem parte de suas principais atividades. Em Thieves Landing, ou também conhecida como Porto dos Ladrões, eles frequentemente roubam comerciantes e aterrorizam a população local. Podemos ser facilmente surpreendidos com eventos aleatórios que nos mostram claramente a hostilidade da gangue na região. Existe um evento onde somos até mesmo desafiados para um duelo contra um de seus membros, chamado Charlie Mash.
Ai, chova, labacatai, dá glória. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Com relação ao seu poder bélico, apesar de serem uma gangue perigosa, seu arsenal é relativamente modesto. Eles costumam utilizar armas de baixo calibre, como o revólver de vaqueiro e rifles de repetição, como a carabina. Além disso, alguns membros são vistos usando laços, o que reflete sua especialização em roubo de gado. As principais características em suas vestimentas estão no par de perneiras de couro ou calças de montaria e um lenço vermelho em volta do pescoço. O Porto dos Ladrões é como se fosse um refúgio para suas atividades ilegais, onde a gangue controla partes da economia criminosa local. Eles também são associados ao dono de uma empresa de transporte nesse porto, que será falado daqui a pouco. A gangue dos gêmeos Bollard frequentemente extorquem comerciantes e aterrorizam a população. Também atuam em Pike's Basin. Este canyon é usado pela gangue como base de esconderijos e operações logísticas, especialmente em missões relacionadas ao roubo de gado e emboscadas. Outro local onde a gangue costuma atuar bastante é em Henniganstead, uma área rural onde a gangue se envolve no roubo de gado, aproveitando as fazendas locais como alvos. Na área de Armadillo e arredores, embora não tenham domínio total sobre a cidade, eles operam nas proximidades, planejando emboscadas e assaltos nas estradas. Whoa there! It's Doomsday, boy, and we're here to collect. Hand over what you got. O barulho foi feito. Don't you ignore Antes de falar sobre a hierarquia e principais características de cada membro, falarei sobre a importância da gangue dentro do contexto da história no jogo. A gangue dos gêmeos Bollard é vista pela primeira vez na história através da missão chamada Justiça na Bacia do Lúcio, onde Eli, um dos delegados que trabalha com Lee Johnson, nos avisa que a gangue está roubando gados em Pike's Basin. Reparem que Eli disse a Johnson que viu os gêmeos Bollard e uns mexicanos em Pike's Basin. Marshal, I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Bollard twins and a couple of Mexicans. Nós sabemos muito bem, principalmente se vocês já assistiram ao nosso vídeo que deixarei nos vídeos finais, onde falo sobre toda a história dos Del Lobos, que boa parte de seus membros foram formados por rebeldes mexicanos após a Guerra México-Americana. Por conta disso, não descarto a possibilidade dos gêmeos Bollard possuírem ex-integrantes dos Del Lobos na gangue. Ou é isso, ou no mínimo a gangue dos gêmeos Bollard devem fazer parcerias com mexicanos, onde existe a possibilidade de muitos deles já terem feito parte dos Del Lobos no passado. Nessa missão, a gente tem a oportunidade de conhecer mais sobre os gêmeos Bollard e já tomar conhecimento de seu principal esconderijo, também chamado de Bacia de Lúcio, local que a gangue usa principalmente para armazenar gados roubados. Na missão chamada Aqui se faz, aqui se paga, John Marston se junta ao xerife Lee Johnson e sua equipe para investigar uma série de crimes cometidos por bandidos. Apesar de não serem oficialmente citados nos diálogos da missão, podemos claramente notar que são bandidos da gangue dos gêmeos Bollard, ao enfrentarmos eles na fazenda de Ridgewood. Mas o fato de vermos Bill Williamson e seus homens na última parte dessa missão, sem contar o fato de membros dos Bollard surgirem nas cutscenes na missão de invasão ao Fort Mercer, nos mostra claramente uma possível aliança entre as duas gangues. A missão começa em Armadillo, onde xerife Johnson pede ajuda de Marston para lidar com os bandidos que têm aterrorizado a região. O grupo segue para Ridgewood Farm, mas no caminho encontram sinais de violência, como corpos e animais mortos em acampamentos abandonados. Ao chegar à fazenda, eles percebem que algo está errado. Após investigar o local, encontram uma jovem sobrevivente dentro do celeiro que revela que os Bollard estão escondidos na casa principal. Uma intensa troca de tiros acontece enquanto John Marston, juntamente com as autoridades, enfrentam os bandidos. Marston lidera a busca dentro da casa, resgata os reféns restantes e elimina os criminosos. Essa missão é cheia de ação e destaca a brutalidade de Bollard Twins Gang, além de reforçar a determinação de Marston em trazer justiça ao Velho Oeste. Já na missão chamada No Armazém
armazém do Vara Verde, John Marston, juntamente com o irlandês e seu amigo Vara Verde, planejam roubar uma grande quantidade de munições em Thieves Landing para estar usando na metralhadora que será instalada na carroça de West Dickens, com o objetivo de enfrentar Bill Williamson e sua gangue no Fort Mercer. Infelizmente, Vara Verde foi descoberto e isso fez com que John Marston tivesse que invadir sorrateiramente o armazém, salvar a sua vida e dar início a uma intensa troca de tiros com os proprietários das munições que tinham o apoio da gangue dos Gêmeos Bollard, que participam ativamente de diversos esquemas ilícitos no local. Essa missão destaca a gangue dos Gêmeos Bollard como sendo uma das forças criminosas mais ativas e violentas na região. Como já havia dito, dos 11 membros citados, temos 6 que possuem cartazes de procurado, 2 apenas citados, que são os líderes fundadores, e outros 3 que aparecem em missões, eventos aleatórios ou em locais específicos dentro do jogo. Dos 3 que são apenas vistos em missões ou perambulando dentro do jogo, temos Gus Ballard. Ele é um perigoso fora da lei e membro conhecido da gangue Ballard Twins. Gus pode ser encontrado com mais frequência em Thieves Landing, frequentemente perambulando dentro do saloon ou perto do albergue. Gus é um dos 2 únicos membros da Ballard Twins Gang a usar um sobretudo, sendo o outro Slink Brandshaw. Ele também costuma ser muito confundido com os líderes fundadores da gangue por conta da semelhança de seus sobrenomes. Gus e Julius Grimes são os únicos 2 membros a pendurar um pedaço de corda sobre um ombro. Gus e Pink Wilson são os únicos membros afro-americanos da Ballard Twins Gang. E por falar em Pink Wilson, ele também pode ser encontrado na cidade de Thieves Landing, seja andando por aí ou na mesa de pôquer no salão. Ele também aparece no esconderijo da gangue de Pikes Basin. Pink e Charlie Marsh são os únicos membros da Ballard Twins Gang que podem ser duelados. No entanto, duelar com Pink requer trapaça no pôquer. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Tem! Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Warner Cobb pode ser encontrado na cidade de Thieves Landing, perambulando num bordel de Jace Rose ou bebendo dentro ou fora do salão, entre outros lugares da cidade. Ele pode ser visto em alguns eventos aleatórios, missões específicas e também aparece nos esconderijos de gangues de Pikes Basin e Fort Mercer. Agora, dos 6 membros que possuem cartaz de procurado em ordem crescente, no 6º lugar temos Maurice Sweet. Ele está sendo procurado por destruição de propriedade e seu valor vivo é de $40 e morto $20. Maurice pode ser encontrado com mais frequência em Thieves Landing, frequentemente perambulando dentro do salão ou ao redor do bordel. Ele também pode ser encontrado nos esconderijos de gangues de Pikes Basin. Maurice possui pelos faciais semelhantes aos de Honov, sendo um membro da gangue de Dutch em Red Dead Redemption 1. Inclusive, certifique-se de estar inscrito no canal para não perder nossos próximos vídeos, como este da gangue de Dutch em Red Dead Redemption 1 que está por vir. Genial! Em 5º lugar, temos Charlie Marsh, que também está sendo procurado por destruição de propriedade com um valor de recompensa vivo de $40 e morto $20. Charlie aparece durante a missão Aqui se faz, aqui se paga, auxiliando a gangue de Williamson no ataque à fazenda de Ridgewood. O jogador pode encontrá-lo na fazenda ameaçando uma mulher e deve atirar nele para salvá-la. Mais tarde, ele aparece durante a missão O Esporte de Leis e Mentirosos, como sendo um dos participantes da corrida. A aparição final de Charlie em uma missão de história é durante a missão no armazém do Vara Verde, onde ele está entre os homens contratados para proteger o armazém de Eddie Savoy em Thieves Landing, enquanto Shake, ou Vara Verde, está sendo espancado. Eddie Savoy
comanda uma empresa de transporte com sede no Porto dos Ladrões. Poucas pessoas notaram, mas ele aparece logo na primeira cutscene do jogo, na qual é mostrado operando o guindaste que descarrega o novo automóvel de Edgar Ross no navio. Vocês sabiam disso? Não! Ed Savoy, pelo fato de também participar de esquemas ilícitos, pode-se notar claramente sua afiliação à gangue dos Gêmeos Pollard em partes de seus esquemas. Em quarto lugar, temos Irving Panic. Ele está sendo procurado por agressão e seu valor vivo é de $160 e morto $80. Irving pode ser encontrado com mais frequência no Porto dos Ladrões, frequentemente perambulando dentro do salão e ao redor do bordel. Ele também pode ser encontrado no esconderijo da gangue de Pike's Basin. Apesar de ser membro da gangue Bollard Twins, ele aparece durante a missão O Ataque ao Fort Mercer, ao lado de Harry Dobbin, membros dos criminosos não afiliados e da gangue de Williamson. Reparem que estes fatos de surgirem membros dos Bollard no Fort Mercer e também em uma das partes da missão Aqui se faz, aqui se paga, nos mostra que provavelmente a gangue dos Gêmeos Bollard e a de Williamson possuem uma espécie de acordo de paz, onde ambas evitam conflitos entre si, procurando sempre estarem se beneficiando em seus crimes. Em terceiro lugar, temos Harry Dobbin. Ele está sendo procurado por agressão e seu valor vivo é de $160 e morto $80. Durante a missão Aqui se faz, aqui se paga, ele é visto mantendo uma mulher como refém na fazenda Ridgewood. Harry pode ser encontrado com mais frequência em Thieves Landing, frequentemente perambulando dentro do salão e ao redor do bordel. Ele também pode ser encontrado nos esconderijos de gangues de Pike's Basin. Harry é um dos dois personagens a usar um tapa-olho em Red Dead Redemption 1. O outro é o Capitão Espinosa, porém John Marston também pode usar um com o traje de assassino letal. Em segundo lugar, temos Slink Bradshaw. Ele está sendo procurado por furto e seu valor vivo é de $240 e morto $120. Slink pode ser encontrado com mais frequência perambulando no Porto dos Ladrões em diversos lugares. Após uma inspeção mais detalhada, é revelado que Slink usa a bússola maçônica enfeitando seu chapéu. Apesar de não ter ligações, o visual de Slink se assemelha muito com o de Bill Williamson. Em primeiro lugar, temos Julius Grimes. Ele também está sendo procurado por furto, com um valor de recompensa de $240 vivo e $120 morto. Julius pode ser encontrado com mais frequência em Thieves Landing, frequentemente perambulando dentro do salão e ao redor do bordel. Ele também pode ser encontrado nos esconderijos da gangue Pike's Basin. Julius é um dos últimos membros encontrados no esconderijo e pode ser visto acampando no final, bem perto do gado roubado. Ele também pode ser encontrado durante vários encontros aleatórios envolvendo a gangue Bollard Twins. Decidi colocá-lo em primeiro lugar porque este personagem possui algumas características diferenciadas, como por exemplo, durante o esconderijo em Pike's Basin, ele é o único inimigo que utiliza a espingarda de cano cerrado. Ele também é o membro mais alto da gangue, e o fato de estar bem próximo ao gado, possuindo uma corda pendurada em seu peito, nos mostra que ele não só lidera, como também participa ativamente deste crime, que é considerado uma das atividades criminosas mais lucrativas e marcantes da gangue. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Nos vídeos finais, deixarei vídeo falando sobre a gangue Del Lobos, a gangue de Walton e sobre toda a história e origem de Lenny Summers. Lenny, my boy! Se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.